Eu vou compartilhar aqui com vocês os 3 maiores aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira como ilustrador. O primeiro deles é que, sim, dá para viver de ilustração. Nessa live, já tiveram pessoas que me disseram que gostam de desenhar, mas que não acreditavam que era possível. Isso é o que mais se fala, é o que a gente mais escutou na vida. Então, eu queria dizer que o primeiro maior aprendizado que eu tive foi acreditar e visualizar e vivenciar que isso é possível. E o meu papel aqui é mostrar para você que está começando, ou você que nem iniciou, mas tem vontade de começar a ilustrar, fazer do seu hobby, da sua paixão pelo desenho, uma profissão. Eu tô aqui para te dizer que é possível. Isso é muito importante, porque se a gente quiser fazer alguma coisa na vida e a gente não acreditar que aquilo é possível, a gente não vai fazer. A gente tem que acreditar, porque aí a gente vai ter força para a gente se dedicar. Não é uma carreira assim extremamente fácil, é fácil porque a gente gosta do que a gente faz. Então, às vezes, a gente corre até o risco de trabalhar mais do que um trabalho normal, a gente varar noites fazendo um trabalho, e às vezes até para ganhar pouco, né? A gente acaba varando noite, porque a gente gosta, sabe? Às vezes a gente nem sente que tá ali varando noite, que tá às vezes deixando de fazer outras coisas porque tá lá debruçado no desenho. Então isso tudo é sinal de que a gente faz o que a gente gosta. Mas aí o desafio é a gente aprender a ir lapidando isso, né? Deixando isso mais redondinho, de uma forma que não afete, né, outras áreas da vida, e de uma forma também que a gente não deixe de fazer coisas que são obrigações mais chatas da profissão, né, que a gente tem que fazer, porque a gente só quer ficar desenhando, né, só quer pintar. Então essa é a parte mais gostosa, mas, por exemplo, bater na porta do cliente é a parte chata, mas tem que fazer. Segundo aprendizado muito importante que eu tive, trabalhar com empresas é muito melhor do que você trabalhar para pessoas físicas, tá? Eu comecei trabalhando para pessoas físicas, né? Fazendo caricaturas, fazendo retratos. Foi legal, me proporcionou uma época muito boa da minha vida. Poder ganhar dinheiro com ilustração, fazendo o que eu gostava, já era muito legal. O problema é que, nesse caso, eu tinha que ficar prospectando muitas pessoas para que eu pudesse ganhar um salário que pagasse as contas. E uma outra coisa, quando você está trabalhando com pessoa, você tem ali a barreira orçamentária, né? Então não é todo mundo que vai poder te pagar uma grana legal por uma pintura, por um retrato. Isso vai depender, né, do nicho que você tá, das pessoas do seu networking, quem que te contrata geralmente, né? Então você vai ter que fazer muitos desenhos para que você ganhe uma grana legal. Quando eu descobri que trabalhar com empresas é melhor, começou a facilitar, porque eu descobri isso inclusive quando eu trabalhava com caricaturas também, né? Porque aí eu percebia que quando eu fazia uma caricatura para uma empresa, era meio que prospectar 15 pessoas, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então eu fazia, sei lá, a equipe, né, de uma empresa, e aí eu ganhava 20 vezes mais do que se eu fosse desenhar uma pessoa só. Também eu desenhava 20 vezes mais, né? Mas o que importava era o quanto eu estava ganhando. Então isso é muito legal. Trabalhar com empresas tem uma outra vantagem. Às vezes, você está começando e aí você cobra ali, sei lá, R$100, R$200 numa ilustração para uma pessoa. Às vezes, o mesmo desenho, exatamente o mesmo, com a mesma técnica, do mesmo jeito. Se você fizer ele para uma empresa, para uma agência de publicidade, por exemplo, ela vai te pagar muito mais pelo mesmo desenho. Só em termos assim de uma comparação rasa, né? Porque você precificar um trabalho depende de muitas coisas, né? Mas só para dar uma base, assim, né? O mesmo desenho que você teria cobrado R$100, R$200 para uma pessoa, para uma agência de publicidade, você poderia cobrar facilmente ali R$5.000, por exemplo. Aí você está num outro jogo, onde você pode cobrar com segurança, com firmeza, porque a empresa ela tem caixa, ela tem dinheiro e ela está acostumada com a contratação, né? Ela sabe quanto custa uma ilustração, ela sabe quanto custa o trabalho de marketing, ela sabe quanto ela gasta com publicidade. Então não é um problema, diferente de quando a gente faz um trabalho para pessoas, né? Que aí a gente conta ali com o orçamento dela. Certo? Então, minha recomendação aqui para vocês que estão começando, assim que puder, tente entrar aí nesse jogo de desenhar para empresas. Isso vai fazer uma grande diferença. E se você está começando, vai ser muito importante você abrir a sua própria empresa também, tá? Não é que você vai ter que criar uma empresa super burocrática, você precisa abrir um MEI.
Porque geralmente a empresa ela vai te pedir uma nota fiscal quando ela for te pagar. E aí é basicamente isso. Você emite uma nota fiscal e a empresa te paga e tá tudo certo. Fica aqui a minha recomendação para quem está começando. Abre um MEI para poder fazer a nota fiscal, porque senão vai dar uma dor de cabeça na hora que você precisar receber. O terceiro grande aprendizado que eu tive: a falta de dinheiro é igual à falta de prospecção. Prospecção é você ir atrás do cliente, é você vender o seu peixe, você apresentar seu trabalho para alguém e se colocar à disposição. Ir atrás de cliente não é uma coisa que é muito comum para gente que trabalha com arte. Primeiro que a gente gosta de se debruçar ali no desenho e ficar ali, né, por horas. Não é muito da nossa natureza vender o peixe. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhado na gente. A gente tem que se acostumar a ir atrás de cliente, a gente tem que se acostumar a vender o nosso peixe, a apresentar o nosso trabalho, a criar um networking onde todo mundo saiba que você desenha. Tem muita gente que é tímida, então ela começa a desenhar, mas ela não mostra para ninguém. Se a timidez for o seu caso, você não precisa ir pessoalmente, né, num cliente. Então, nesse caso, você não precisa ter vergonha. Você vai criar o hábito, né, de você mandar um e-mail para o cliente com o seu portfólio, com o link do seu portfólio e se colocar à disposição. Porque quando a gente fala de vendas, dá um peso, né? Parece que a gente vai ter que pegar uma pastinha, colocar uma gravata e bater na porta das empresas e se transformar ali num vendedor, né? Você vai apenas se apresentar para alguém e se colocar à disposição. É simples assim. Então, investir na nossa prospecção é você se apresentar para as pessoas dizendo: olha, eu sou fulano, eu desenho e se você precisar de um desenho eu estou à disposição. É simples assim. E quando isso acaba tendo pouco peso, assim, pra gente, isso vai ficando cada vez mais natural. E isso a gente tem que fazer sempre, tá? Então, só recapitulando, né? Os 3 maiores aprendizados, né? Dá para viver de ilustração. Trabalhar com empresas é muito mais rentável do que trabalhar com pessoas. Pode parecer óbvio, mas eu passei a maior parte da minha carreira trabalhando com pessoas. Só depois eu descobri que trabalhar com empresas é melhor. Eu ainda trabalho com pessoas também, né? Mas o meu foco são empresas. Então, se não foi óbvio para mim, eu sei que pode não ser óbvio para alguém. Então, por isso eu quis trazer isso aqui para deixar isso bem claro. E também que a falta de prospecção ela vai gerar falta de dinheiro em algum momento aí da nossa carreira. Tá? Às vezes a gente acha que é o mercado que está ruim, que não dá, realmente o meu vizinho estava certo, viver de arte é besteira, é furada, mas não é. É a gente que não está apresentando o nosso trabalho o suficiente, tá? Então isso é importante a gente saber desde o início. Se você entender isso já no começo da sua carreira, você vai voar. Porque eu demorei muito tempo, eu bati muito cabeça com isso. Faltou muita grana na minha vida para que eu aprendesse que eu tenho que apresentar meu trabalho para as pessoas todo dia. Tá? Todo dia eu tenho que mandar um e-mail, todo dia eu tenho que falar com pessoas, me apresentar, lembrar que eu existo, porque isso vai fazer diferença. Tá? Então, queria deixar isso bem claro, bem forte, assim, para que você capte essa mensagem e coloque em prática aí na sua vida.